Boa tarde, já retornamos aqui. Já estou encaminhando o, o link de acesso da live para a nossa convidada. E assim que ela tiver retornado, a gente inicia. A autora Roberta, espero que consiga fazer parte desse segundo momento da live, que ela tem alguns compromissos, estava com o horário um pouco apertado, mas acredito que vai ser possível. Quero informar também que estamos com alguns livros para sortear, estamos esperando que haja um certo aumento de seguidores para o sorteio ficar mais divertido. Então, assim que a gente bater 150 seguidores, nós estaremos então fazendo o sorteio do primeiro livro que nós recebemos. Vamos só aguardar o retorno da nossa convidada então, e a gente reinicia a nossa entrevista. Já encaminhei o link, aguardar o retorno da nossa convidada. Às vezes acontece um pouquinho de demora, porque nem sempre a internet anda ao nosso favor, às vezes o Instagram também não, então pode ocorrer, assim como aconteceu alguns travamentos inesperados da minha parte. Nossa convidada já retornou, vou enviar o convite para ela agora. A nossa conversa. Oi! Olá de novo. Voltamos. Já falei com a Roberta, Eric. Certo. Ela aguarda você, tá bom? Como? Desculpe. A Roberta Sim. Ela já está a postos para certo. o seu convite. Certo. Assim que ela entrar na live, eu já encaminho então o convite para ela, tá? Assim que ela estiver nos assistindo, já chegou. Ela estava ouvindo, ela disse, pronto, entrou já. Já estou enviando então o convite. E agora como é que faz? Eu saio ou continuo aqui? Entra as estruturas. Tudo bom? Tudo bem? No meio do trabalho, assistindo vocês, como sempre. Hoje a minha companheira é a câmera. Eu soube que estás no evento, né? Eu tô no evento. Talvez não tenhamos assim, muito tempo de conversa. Vou mostrar aqui para vocês, vai fazer barulho, eu vou mostrar aqui o portão. Né? É um evento literário que está dentro de um conjunto habitacional. A ideia é descentralizar a cultura e levá-la aos menos favorecidos. Então nós estamos num conjunto habitacional enorme, dentro do ginásio desse conjunto habitacional, trazendo autores, trazendo palestras, oficinas, e são 4 dias presenciais e 4 dias online. Esse final de semana é o presencial, final de semana que vem é o online. Detalhe, tudo voluntário, todo mundo aqui é voluntário, os autores, quem está trabalhando, todo mundo voluntário. Consegue me ver bem, me ouvir bem? Sim, tá ótimo, tanto o vídeo quanto o áudio. Eu estou te ouvindo bem, mas a voz do Eric está chegando um pouco longe. Desculpa, perdão. Eu vim para fora, a luz lá tá melhor, mas eu vim para fora porque começou uma palestra agora, um bate-papo, aí vai ficar muito barulho, vocês não vão conseguir me ouvir. Sim, não tem problema, a gente te enxerga bem.
Tá tudo bem. Qual que é a cidade mesmo que está ocorrendo o evento? São Gonçalo. São Gonçalo. Município de São Gonçalo, do ladinho de Niterói. Sim. Eu queria aproveitar, né, esse momento de vocês duas e perguntar qual que é o momento atual da Muiractã. A Laborré comentou comigo que tem prestado alguns serviços para ela, principalmente na parte dos livros digitais, das versões eletrônicas dos livros. A Muiractã hoje está entrando no mundo virtual, né? E graças a Deus eu posso auxiliar a Laborré mais nessa empreitada, né? Porque eu comecei a trabalhar com a Laborré há muitos anos. Esse ano fazem 20 anos que eu comecei a trabalhar com a Laborré. Eu trabalhei quase 15 anos com ela. E eu costumo dizer que tudo que eu sei de editora, de livro, de tudo, é por conta dela, a culpa é dela, né? Sempre que eu faço live eu falo dela, né? Coitada, não sei como é que a orelha dela não arde. E de 2 anos para cá, eu sempre fui muito avessa à questão virtual, né? Dos livros, e-book e tal. Eu sou do cheirinho do livro físico e tal. Só que em 2020, por conta da pandemia, eu percebi que era inevitável. Eu tinha que entrar nesse mundo virtual, senão eu ficaria esquecida. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu estava em casa com 2 bebês pequenos, né? Eu falei, vou movimentar o que eu tenho tanta coisa, né? Não só republicar o que foi publicado pela Muiractã, como as coisas novas que eu não tinha publicado ainda. E assim nasceu esse desejo de movimentar os livros, como não tinha como fazer o livro físico, lançamento, essas coisas. Eu comecei a entrar nesse mundo virtual. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, como a Laborré também é. Ela é até mais do que eu. E eu procurei pessoas que pudessem trabalhar para mim e prestar o serviço de fazer o livro. Eu não achei nenhum dos que eu contratei bacana. Então eu fiquei umas 2 madrugadas aprendi a fazer e comecei a fazer os meus livros em e-book, capa, aquela coisa toda, né? E comecei a entrar nesse mundo, nos mundos de parceiros, porque hoje em dia a mão ela é inversa, né? Você faz um e-book, você faz os seus parceiros, eles leem seus livros, comentam, né? Movimentam, e as pessoas, quando gostam do seu livro, vão lá e procuram um físico para comprar. Normalmente, no resumão, é assim que funciona, né? E eu vinha conversando muito com a Laborré sobre esse assunto, né? Ela tem livros tão maravilhosos, ela tem pérolas tão incríveis dentro da Muiractã que merecia ir para o virtual, sabe? Porque tem livros até que estão esgotados, como um romance romeno muito bonito de uma médica romena que a Laborré publicou, né? Tem alguns livros muito bonitos, o Pixinguinha, enfim. Tem um livro que é um diário de bordo, de um navegante grego. Tem muita coisa bacana, né? Eu falei, poxa, né? Merece ganhar o mundo. E assim eu comecei a conversar com ela e a gente está colocando aos pouquinhos os livros da Muiractã em e-book. É mais ou menos esse o resuminho. E esse, Laborré, esse é o cenário novo, o cenário atual da Muiractã, então, migrar os livros para o digital, isso? Olha, eu tive que recorrer ao fone aqui, ele não tem microfone não, então não vai dar microfonia, porque a idade vai chegando, a audição não sabe como é, né? Então, eu quero que você faça a gentileza de repetir para mim, que eu estava colocando o fonezinho aqui e não pesquei bem o teor da sua pergunta. Eu perguntei se então esse seria o cenário atual da Muiractã, essa migração do físico para o digital. Sim, claro. Bom, eu gostaria de agradecer a pandemia que nos trouxe isso, porque você vê, às vezes, uma coisa ruim nasce uma coisa boa. Né? No meu caso, nasceu essa migração, vamos chamar assim, né? Então, a oportunidade de reestruturar a Muiractã. E hoje eu estou assim, bastante animada, sabe, Eric? Porque nós temos um cast, né,
um elenco de autores muito, muito bom. E muitos deles têm mais de um livro com a Muirapitã, como a Roberta citou, né? E eles também querem colocar os livros no mercado. Então, esse momento, essa transição vai favorecer não só a editora, como aos autores. Né? E a Roberta está fazendo esse trabalho que foi, para mim, foi maravilhoso, né? A disponibilidade dela, e a gente retomou a nossa parceria. Nós também temos um designer, que é um amigo meu de mais de 40 anos, o Anderson, trabalhou em grandes agências e tudo mais, e um dia veio trabalhar comigo como prestador de serviços também nessa área de editoração. E, bom, eu fico muito feliz de ver como essas pessoas crescem, caminham, né? Como a Roberta caminhou, o Anderson também caminhou, publicou o livro dele, o primeiro livro pela Muirapitã, e depois criou o próprio selo editorial. E hoje estamos os três, Roberto, eu e Anderson, numa parceria, uma trindade santa. E funciona super bem, eles são meus queridos, né? Meus filhos, digamos assim. E eles me chamam de chefinha ainda, imagina. Ambos têm suas empresas, são empresários. E eles têm esse carinho de me chamar de chefinha. É muito lindinho isso. Eu amo esses dois, pronto. Eles hoje são os meus pilares, né? E eu estou ancorada nesse assunto para embarcar para 2022, se Deus quiser, com muito gás, e colocar esses livros, que muitos estão esgotados, como Lendário de Siquinho, Diário de Bordo. Como é o nome, Laborré, daquele livro daquela autora da médica romena? Esqueci, eu adorava esse livro. Lembra? Júlia Carapi, Delírios do Destino. É um muito livro maravilhoso que eu quero fazer, porque é um livro, que fala da Segunda Guerra Mundial. Ela era uma médica romena, conheceu Hitler. Tá? Mas quando ela lançou a história dela é maravilhosa. Ela não quis aparecer na mídia. Por uma questão de foro íntimo, e eu respeitei. Porque esse livro dela são cadernos de imigrantes, gente que fugiu da guerra, sabe? E eles confiaram a doutora Júlia Carapi, que era uma médica, pediatra, eles confiaram suas histórias para ela um dia publicar. E um dia ela veio à minha editora e me disse, olha, esse é o livro da minha vida. Eu tenho uma responsabilidade com esse livro, não posso morrer sem publicar. Sim. E aí ela me apresentou esse livro. É um livro, a Roberta, inclusive, pode fazer uma sinopse, que eu acho que ela já leu esse livro mais de uma vez. Ela é uma grande fã desse Nossa, livro. ela tem muitos anos que eu li esse livro. Sobre a história. Tem muitos anos que eu li esse livro, Laborré, tem muitos anos. Não sei se eu vou conseguir ser fiel à história, não. Não, mas assim, esse livro ele é um livro muito bonito. Sim. Ela conta a história de um rapaz romeno, né? Porque ela se coloca no lugar do narrador, não do personagem principal. Ela usa a história dela, mas ela usa a história dela através de um jovem rapaz romeno, né? Que foge da guerra e acaba nos caminhos da vida dele, lidando com Hitler e tal. E a história é muito bonita, muito bacana. O interessante é ela se colocar no lugar de um jovem rapaz, né? De um homem.
diferente. Ela poderia usar uma mulher, né? Mas ela escolheu um homem para contar a história dela. É muito bonita a história. Ela escreveu também pela Murakami um dicionário romeno para principiantes, muito bacana também. Isso, exatamente. Ela veio, você vê, essa médica, por acaso, a Roberta está em São Gonçalo hoje, ela foi médica pediatra em São Gonçalo, uma figura humana riquíssima. Ela atendia pessoas de baixa renda que não tinham como pagar a consulta, e eles levavam para ela galinha, ovos, bolo, um pedaço de porco que eles mataram lá, o porco deles, dividiam, levavam um pedaço para ela. Era assim, sabe? Hortaliças do próprio quintal, entendeu? Coisas do século passado. Pois é. Mas a figura humana dessa mulher foi que me encantou. Porque eu me apaixonei por ela, a história, né, a densidade da história dela, de ter vivido a guerra, ter fugido da guerra. Talvez, eu acho que isso explica o fato dela também se posicionar como personagem do livro na pele de um homem, não de uma mulher, né? Tem aí a necessidade de omitir a identidade. Talvez por isso, quando ela lançou o livro, ela disse, olha, eu vou fazer só 500 livros, porque é um objetivo de vida. Eu prometi aos meus compatriotas que um dia publicaria isso para ficar para a posteridade. E eu lembro que, na época, a revista Veja soube desse livro, outros jornais, o Globo também, queriam matéria com ela e ela negou. Ela me pediu, não vou fazer. Eu acho até que ela se escondeu atrás de um título aleatório, de uma capa aleatória, porque a história é forte demais e a capa não contava a história, o título não contava a história. Pois é, eram histórias antes e pós-guerra, pós-segunda guerra, entendeu? E assim são muitos outros livros da Murakami. Muitos outros livros da Murakami também são assim. Quando eu disse na outra live que ela Borré era madrinha de muitos livros, é por causa disso, porque ela não era só uma editora que lia o original e dizia se o livro era vendável ou não, que entregava um orçamento. Ela não fazia isso. Ela pegava a história para ela tomava a história como dela, e ela não sossegava enquanto aquilo não ficava pronto, sabe? Ela sentia tudo aquilo como se fosse dela, né? Então, eu acho que esse era o diferencial da Borré enquanto editora, né? E nesses anos todos à frente da Murakami, os amigos que ela amealhou, né? As pessoas, porque os autores da editora não ficavam apenas como autores, eles se tornavam amigos, né? Da casa. Participavam de tudo que a gente propunha, de todas as atividades, todas as bienais, tudo que as antologias, né, o Perfume da Palavra que nós fizemos, foram 6, tudo o que a gente propunha, os autores da Murakami estavam juntos, queriam participar, queriam ter o nomezinho deles lá, e isso é muito bacana, porque é ela, né, é a presença dela. Tanto que eu brincava que ela é o policial bonzinho ou era o malzinho, né, ela não sabia dizer não. E às vezes eu me colocava na frente e dizia, você vai dizer não, se você não disser, quem vai dizer sou eu, porque aí também já é demais, peraí. Era mais ou menos assim. Nós tínhamos discussões homéricas sobre isso, sabe? Muitas discussões, muitas. A Roberta me ajudou muito nesse sentido. Ela era um pouco a voz da minha consciência, entendeu? Por isso há tanto respeito entre nós. Eu sei que isso é recíproco, o que a gente vive, né? Sentimento de uma para a outra. Um trabalho de tantos anos vira um casamento, né? Você convive tanto com a pessoa que vira um casamento. Você está sempre... Eu trabalhava 8 horas por dia durante quase 13 anos com a pessoa, olha isso. Não é? Né? Ela pegou o início da minha juventude toda. Eu entrei lá como atendente de telefone e saí de lá como assessora de imprensa. Saía para as baladas. Saía da editora na sexta-feira para as baladas. 20 anos não vai sair, saio. E quando tinha balada no meio da semana, eu entrava em pânico. Roberta, pelo amor de Deus, olha a hora que você vai chegar amanhã. Era essa a nossa relação.
relação, entendeu? A gente Verdade. tinha uma relação que extrapolava esse lance de patrão, empregado, chefe, funcionário, entendeu? Era uma relação amistosa, respeitosa também. Verdade. Eu respeitava o espaço dela, ela respeitava o meu, e nós duas juntas fazíamos a mulher acontecer. Raquel, minha filha! Ai, que coisa linda! Minha filha entrou na live. É tão bonitinho isso, né? Ai, meu Deus! Eu sempre, quando vejo as pessoas, eu não participava, mas via a live dos outros. Eu achava o máximo quando entrava alguém lá, que a pessoa dava um grito. Fulano entrou! Agora estou eu aqui com a minha filha toda feliz. As filhas dela foram morar muito cedo fora do Brasil, né? Foram viajar o mundo, morar em vários lugares, e elas ficavam assim, olha, coisa da minha mãe, hein? Vigia a minha mãe, tá tudo bem com a minha mãe? Falava, ai meu Deus, deixou a babá. Era babá. Mas a Raquel... Eu não quis interromper vocês, né, para cumprimentar as pessoas, porque, de fato, né, para não perder o fio da meada, né, as pessoas ali, os relatos que vocês estavam dando. Mas já que interrompi, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a questão das antologias, que a Labouré disse que também participasse na organização, participasse de maneira ativa nas antologias. E pelo que a Labouré me falou, as antologias elas têm um papel importante dentro da mineração. Eu gostaria de saber de ti um pouco, Roberta, como é que foi, como é que surgiu essa ideia, como é que foi trabalhar com esse projeto. O Perfume da Palavra era um projeto muito antigo de Labouré, né? Quando eu entrei na Muraquitã, ela já tinha feito a antologia volume 1, né? Foi quando que você fez Labouré volume 1? Ai, Roberta, agora me fugiu. Eu acho que quando nós voltamos a fazer as antologias, já tinha uns 5, 6 anos. Então, olha, o volume vê o ano aí, Labouré. O volume 1, essa capa foi de um amigo muito querido, o Will Martins, e a mulher dele, Liane Areias, um casal que eu gosto muito. Eu vou dizer para você o ano. 1996, que a Raquel botou aqui. 99. Ih, Raquel, errou, hein? 1999. Então, foi acho que uns 5, não, foi uns 6 ou 7 anos depois que nós fizemos a segunda. Entre 7 aí, né? Teve um hiato. E a Roberta foi um tempo grande. Ajudou a dar o start. Pois é, eu nem pensava que esse projeto iria ter sequência, sabe, Eric? Esse primeiro volume, eu tive um insight quando eu estava em Portugal, tá? Eu assistindo um evento litero-cultural lá, surgiu essa ideia. E eu pensei, então tá bom. Eram as palavras que eu ouvia em português, com o som em português de Portugal, e que eu ouvia aqui de outra forma, né? Há muitas palavras em Portugal que não são usuais. Eu estou numa live, aqui, né? Você pode tirar, por favor? Toma aqui. Muitas outras. É só você, olha só, você vai apertar aqui para fazer o foco, devagarzinho, quando fizer esse verdinho você bate. Só isso. Tá bom. Tô passando a máquina adiante aqui porque tem que tirar foto do povo, gente, desculpa. Eu te interrompi porque eu senti que você estava falando com outra pessoa. Então, a partir dessa ideia, né, das palavras, o som das palavras faladas em Portugal e o som das palavras faladas aqui no Brasil, então eu criei o perfume da palavra. Porque o perfume da palavra não tem fronteira, tá? A palavra voa pelo espaço. Em qualquer país em que você esteja. Hoje, então, nós estamos na internet. Nós estamos aqui no Brasil, mas podemos estar sendo acessados em qualquer parte do mundo. Verdade. Então, é isso. E a Roberta, quando veio, então,
ela me estimulou ao volume 2. Enchi o saco mesmo, a palavra é essa. A frase é essa, enchi o saco dela mesmo, porque, assim, fazer livro era muito caro. A verdade é essa. Não tinha facilidade que tem hoje em dia. E muita gente chegava lá e se frustrava, porque por mais que elaborei, para mim, felicidade, quase que dava o livro de graça para a pessoa, por mais que eu brigasse, às vezes a pessoa não podia fazer porque não tinha dinheiro. Né? Então, aí eu conversando com ela, falei, vamos fazer, né? Vamos voltar a fazer, porque aí fica muito mais barato. A pessoa pode participar com as suas páginas, a quantidade de páginas que preferir, que precisar, que quiser, enfim. E ela vai ficar feliz. E assim nós fizemos mais 5 antologias. Uma atrás da outra. Foram 6 perfumes da palavra. Olha, então... Ai, desculpa. Eu posso falar aqui? Por favor, a live é sua. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho na minha mão o volume 4. Raquel fez essa capa. Tá dando pra ver? Raquel que fez, minha filha Raquel. Temos o volume 5. Raquel que fez essa capa. Bom, e o volume 6. Raquel que fez essa capa. Também é uma capa da Raquel. O volume... Nossa, a Raquel faz capas maravilhosas, fazia capas maravilhosas. As capas dos meus livros da Maraquitã são perfeitas. São lindas as capas. Ela deu um up nas capas, né? Nas nossas capas, né, Roberta? Deu. Nossa, as capas dos meus livros ficaram incríveis. Eu estou mostrando para vocês esses volumes aqui, porque o volume 1, 2 e 3 estão esgotados. E isso é uma coisa que eu quero colocar para o ano que vem. Nós atualizarmos os 6 volumes da antologia no mercado digital para as pessoas poderem comprar e baixar em qualquer lugar. Concordo. Entende? Hoje, por exemplo, eu tenho um escritor da Suíça, ele é português, mas mora em Genebra, que participou desse volume. Eu ainda não pude entregar os volumes dele, porque o frete é muito caro, né? Vamos admitir. E desde que meu marido faleceu, eu não voltei mais a Portugal. Se eu estivesse em Portugal, de Portugal para Suíça, o frete é bem mais em conta, né? Mas daqui do Brasil o peso do frete fica muito caro. Então, até agora eu consegui o Alberto Araújo, ele deve ir a Genebra, e ele, para mim, que leva. Eu estou feliz da vida porque eu quero cumprir essa promessa para o Augusto Lopes, que é o autor, né, desse volume 5. Aliás, esse volume 5 é uma homenagem ao fundador e presidente da Academia Niteroiense de Letras, a qual eu faço parte, né? O professor Arthur Pacheco, que eu conheci em vida, um querido, um homem de muita cultura, muito saber. Então, o Augusto Lopes, que é hoje o presidente da Academia de Letras Luso-Suíça, ele é português e mora em Genebra já há muitos anos. Eu publiquei o primeiro livro dele aqui no Brasil. Nós nos conhecemos em Portugal, né? Enfim, ele me chama de mãe literária. É uma amizade também de muitos anos. Verdade. Enfim, eu estou falando... Por que eu falei isso agora? É muita lenha para queimar nessa história, Eric. Não tem como falar uma coisa só. É muita lenha para queimar nessa história. Porque a antologia acaba que ela traz talentos novos, autores que também nunca tiveram o seu próprio livro, né? E é um encontro de almas, um encontro de saber, né? Oportunidade para jovens escritores. A antologia é uma espécie de condomínio do livro. Exatamente. São pessoas que convivem, né? Elas convivem dentro das páginas de um muito bacana. De um livro. Sim. E eu tenho autores aqui que estão comigo desde o volume 1. Sim.
Né, Roberta? Uhum. Verdade. Mas, diga, Érica, eu interrompi você. Você ia falar uma coisa. Não, eu ia perguntar como é que é feito, quais são os critérios de avaliação para os textos da antologia, o que entra, o que não entra, como é que vocês decidem se tem algum tema específico em cada volume da antologia, como é que se dá isso? Aí Olha, dependia vou da falar antologia. o que a Roberta complementa. Eu sempre gosto de trazer o subtítulo. O título é sempre o perfume da palavra. E o subtítulo, digamos assim, seria uma espécie de pauta, entre aspas, né? Mas os autores têm liberdade para escrever sobre o que eles quiserem. E a Roberta, como co-organizadora, sempre me ajudou, desde o volume 2, trabalhar essa seleção. Aí eu passo a bola para ela. Fala, Roberta. Existiam algumas regras, né? Então a gente fazia um edital, né? Com todas as informações bonitinho, com o que podia e o que não podia, né? Porque para poder ficar bonitinho, né? Ficar coeso, ficar todo mundo falando a mesma língua, né? Então tinha questões de quantidade de página e tudo mais. Só que normalmente ele era aberto para a questão de formato. Por exemplo, poderia ser uma poesia, poderia ser um conto, poderia ser uma crônica, não tinha importância, mas a gente sempre tentava, mas a gente tentava manter uma ordem ali de conversa, né? Para que os textos pudessem conversar entre eles e não ficasse uma coisa tão diferente. Teve uma que foi da língua lusófona, não foi, Laborré? Quando o novo acordo ortográfico foi lançado. O volume 4 foi esse aqui, o volume 4. Minha pátria é minha língua. Esse foi muito bacana, foi muito legal, foi muito bonita essa antologia. Foi mesmo. Aí é de acordo com as ideias, né? Exatamente. Esse volume 5 foi uma homenagem ao professor Horácio Pacheco, da Academia Niteroiense de Letras. E o tema foi realmente livre. A minha cunhada está falando que o meu sobrinho... Ela Borré, minha cunhada está falando de Pedro, meu sobrinho que publicou o primeiro conto. Foi nesse Pedro livro Vieira. Que você mostrou, foi no 4 que você mostrou que ele participou. Ele devia ter o quê? 11 anos, 10, 11 anos quando ele participou. Uma criança, foi a Hoje primeira ele é um criança rapaz de 18 anos que escreve pra caramba. É tão lindo isso, né? Eu costumo dizer que ele vai ser meu herdeiro literário, porque os outros sobrinhos não mostram esse gosto por escrita, não. E os meus filhos são pequenos ainda, tem que esperar eles crescerem um pouco mais para dizer. Mas esse meu sobrinho gosta muito. Olha, eu queria ver se a Raquel ainda tá aqui, Roberta, você viu? Não sei, Raquel se manifeste. Ela estava aqui. Bom, é porque quando a pessoa sai, a gente não consegue ver, a gente só consegue ver quando a pessoa volta. Pois é. Eu a acho Raquel hoje. Não consta mais a minha filha. A minha filha Raquel, ela trabalhou no Comitê Olímpico e fez várias Olimpíadas, fez a Olimpíada da China, a Olimpíada de Inverno em Vancouver, morou no Catar, morou na Inglaterra, morou na Espanha, enfim, ela viajou mais de 40 países. E ela se formou na Austrália em produção gráfica, porque as minhas filhas cresceram dentro do ambiente editorial, não é? Eu lembro que a brincadeira de casinha das minhas filhas tinha o escritório da editora. Eu acho muita graça de pensar nisso, sabe? Porque fazia parte do cotidiano delas. Mamãe vai para a editora. Então, na brincadeira de casinha, tinha sempre uma que dizia: filhinha, mamãe vai para a editora, tá? Então, isso é muito legal, né? Não é? Isso é muito bacana. Bom, a Raquel, depois de viajar o mundo, ela um dia estava morando em Nova York, quando ela voltou para cá, para o Brasil, para, vamos dizer assim, entre aspas, me socorrer na editora.
Eu tive realmente um período muito difícil depois da morte do meu marido e da minha mãe. Entrei numa depressão, síndrome do pânico. Roberta acompanhou bem essa história. E a Raquel, então, veio e assumiu praticamente a editora, né, Roberta? Uhum. Eu ficava só, assim, por trás, sabe? Não estava mais... A Raquel ficou à frente. Eu soltei as rédeas, digamos assim, né? Tipo, ela foi feito um anjo que veio. E olha, não foi fácil, porque naquele momento da Não minha pode. vida, o pânico era tão grande. Eu saía de casa para trabalhar como alguém que, mal comparando, tinha que pôr um revolvinho atrás das costas e dizer: vai, você tem que ir. Eu ia trabalhar assim. E eu pedi a Deus que me mandasse um anjo para me ajudar naquele momento, porque eu não queria acabar com a minha editora. Porque eu não vejo o fim da editora, eu vejo o meu fim, mas não vejo o fim da editora. Minha linda, se eu pudesse, Vitória, você pode ter certeza que aquele escritório estaria a todo vapor, porque infelizmente não posso, que se eu pudesse. Pois é, mas agora... Fechado ele não estaria, estaríamos fazendo muitos livros, a loucura. Eu ia botar você para ficar doida, mas não dá. Pois é. Mas eu agora eu preciso cuidar dos meus bebês. Com esse fogo editorial, sabe? Eu não estou mais. Eu agora estou numa outra política, como você usou muito bem o termo, reestruturação. Eu criar uma linguagem nova. A vida é feita de ciclos. E você veja só, Eric, é tão surreal o nome dela na cidade de Niterói, é tão surreal que tem gente que não aceita fazer livro com outra pessoa que não seja com ela. Tem gente que me procurava, muitas pessoas me procuravam e falavam assim: Roberta, cadê a Muraquitã? Cadê a Laborré? Eu preciso fazer livro. Eu falei, gente, a Laborré nesse momento não pode, né, e tal. Não, pelo amor de Deus, eu preciso falar com ela, me dá o telefone dela. E um monte de gente querendo o telefone dela, e a Laborré no momento sabático dela, né, cuidando da vida dela. Foi complicado. Quando a Laborré falou para mim, Roberta, eu vou voltar a fazer, eu falei, aleluia, porque tem um monte de gente querendo você, minha filha. Aí eu saí passando os números do telefone e falei, ó, esse tá te procurando, esse tá te procurando, esse tá te procurando, vai lá e faz, pelo amor de Deus. Porque as pessoas não aceitavam. Eu trabalho com muitas outras editoras dentro da minha empresa. E as pessoas, eu falava, olha, tem essa. Não, eu quero a Laborré. Mas a Laborré não tá. A Laborré estava lá na casa da filha, no Ceará. Não, eu quero a Laborré. Eu falei, meu Deus, então você vai ter que esperar, porque agora não dá. Sim. E como é que tu percebe, Roberta? Como é que tu percebe, Roberta, tendo assim, contato, trabalhando com outras editoras, como é que tu percebe essa mudança de fase do mercado literário e essa adaptação da Muiraquitã para o mercado que está se reestruturando agora, nesse momento de pandemia e de pós-pandemia? Olha, eu costumo dizer que eu sou muito saudosa com o que era, né? Eu sinto muita falta, porque nós vivíamos um momento que eram os fotolitos, né? Aqueles disquetes gordinhos, eram chapas de, né? A prova heliográfica. E assim, né? Era outra coisa, não tinha... gente, eu não tenho comparação com o que era naquela época. E até os lançamentos, você fazia 500, 1.000, 2.000 exemplares, você fazia lançamentos em livrarias, em bibliotecas. No lançamento do livro do meu pai, a Laborré colocou um coral de cordas. Sabe, uma coisa assim... Era outra coisa, você fazia coquetel, você tinha um glamour, você tinha um cuidado. Né? Era outra vida. Eu sinto muita falta, de verdade. Mas o mercado mudou, gente. Nós temos exatamente, é isso que eu ia falar agora. Eu digo até eu, por conta de ser mais jovem que Laborré, senti muita dificuldade nesse processo. Eu acho que a Laborré tem a cabeça mais aberta do que eu, até em relação a isso. Né? Não, eu acho que nós nos completamos. Eu sou saudosista, claro que sou nostálgica, sou sim. Quer ver me matar? O fato de hoje em dia os livros quase não serem mais costurados. Nossa, pois isso... Eu ainda brigo pelo livro Acaba costurado. Tá? Acaba comigo.
Eu estou fazendo Mas, meus enfim. livros numa gráfica em São Paulo, porque os livros são costurados. Pois Porque é. hoje a demanda, ela reduziu muito, sabe, Eric? Então, os livros, você não imprime mais as mesmas quantidades. As Não quantidades tinha preço. reduziram Na muito. nossa época não tinha preço para 100, 200. Não tinha, não existia. Gráfica rápida de E 10, não você tinha não isso. consegue ter realmente preço competitivo É. para trabalhar numa gráfica tradicional, com uma encadernação tradicional, livro Hoje o costurado, com processo é aquele todo acabamento, diferente. Todo para diferente. pequenas quantidades. É impossível. O Mas eu digital trouxe achei muita essa gráfica facilidade, em né? São Paulo que trabalha muito bem, os livros são muito bons, vem numa embalagem individual, super protegido, e eu estou gostando. Eles demoram para entregar, porque trabalham para o Brasil todo, mas é um pessoal muito sério, cumpre bem, e assim vai. Agora, eu realmente, como a Roberta disse, eu estou apostando no mercado futuro, sabe? A gente tem que olhar para frente, entendeu, Eric? Não podemos ficar atrelados ao passado, né? Nós estamos falando de uma era em que a TI avança numa velocidade estupenda, né? Eu lembro Mercado muito tecnológico, bem. industrial. Eu lembro muito bem o dia que começou a notícia do e-book no Brasil, que a gente começou a ler sobre isso, pegar os artigos, né, que os grandes livreiros escreviam e tal, as grandes editoras escreviam, para a gente poder saber o que ia acontecer com a nossa vida. Lembra disso, Lamorrer? E a gente ficava, meu Então, Deus, e agora? O que, eu que vai achava que ia acabar. acontecer? A Lamorrer achava Pois que ia é. acabar. Eu falava, Ninguém não, mais não vai vai querer acabar, não vai fazer. acabar, não é possível, não pode acabar. Era um negócio... Pois é. E isso Mas você tem coloca os aí, não tem nem 10 autores, anos. O tão surreal é que isso não tem nem para 10 você anos. ver. Nós temos um exemplo agora, eu estou fazendo agora 4 livros, tenho 4 livros em produção, né? 2 com o Anderson, 2 com a Roberta. Os livros que estão com ela são obras reeditadas, tá? Que o autor agora quer que coloque na Amazon. Então, nós agora passamos uns dias, inclusive, descobrindo novidades, porque o e-book, a Roberta domina bem, ela fez o livro dela, ela tem um outro livro que não é pela Miraquitã. Infelizmente, né, porque ela morreu, não estava aqui, que se tivesse seria... Mas é um livro que está fazendo sucesso, ela se jogou, ela tem essa capacidade, né? Tem lançamento amanhã aqui desse também. livro. Eu já vi na internet. Então você tem que falar dele. Esse é o meu 5º livro solo, né? Eu tenho 5 antologias da Laborré, mas são 10 livros, são 10 antologias e coletâneas que eu participei. 4 antologias, 5 antologias eu co-organizei com a Laborré, 2 coletâneas eu organizei sozinha, da outra editora que eu trabalhei. E eu tenho 5 livros solos. Um é uma biografia de Umbanda. Eu tenho Meninas de 30, que foi o primeiro livro que eu escrevi com a Laborré, que é uma comédia romântica. Fala sobre mulheres balzaquianas do século XXI. Tem o livro 2 desse livro, que fala sobre os homens dessas mulheres. Todo homem é um príncipe até a página 20. Tem o meu livro de poemas, que eu puxei do meu pai esse lado, né, mais da poesia, e eu publiquei o meu livro de poemas em 2020 agora. E mais que agora é o Ela, né, que é o meu drama hot. Olha só que diferente, né? Uma coisa tão diferente da outra. Poesia, crônicas, né, contos cotidianos, uma biografia de Umbanda, que é a minha religião, e um drama hot, olha só. E esse livro que está sendo lançado esse ano é o Drama Hot. O nome do livro é Ela. Ele ficou entre os mais vendidos na categoria, né, na Amazon, quando nós lançamos o e-book, durante um mês inteiro. E agora está finalizando a pré-venda dele no livro físico, né? Nós já vendemos bem, graças a Deus. E eu vou lançá-lo na Bienal e vou lançá-lo aqui amanhã. Ah, bacana, bacana. E como é que vocês percebem essa facilidade que a Amazon trouxe para a autopublicação? Porque qualquer um pode postar na Amazon um livro ou um conto, independente, sem critério nenhum, assim.
sem uma Facilidade, revisão. entre aspas, né, Roberta? Verdade. Não é tão fácil quanto parece. Não é. Não, mas ele está Mesmo falando para as daquele. Laborré. pessoas mais experientes. Não, ele está falando da facilidade do fato de qualquer um poder colocar qualquer coisa. Não facilidade de fazer. Entendi. Entendeu? Eu tinha pensado, eu tô pensando na área de produção. Desculpa. A Amazon trouxe uma facilidade que qualquer pessoa que escreve, né, tem um texto escrito, ela pode botar uma capa qualquer, sem passar por um capista, um texto sem passar por revisão, ela simplesmente sobe na Amazon, a Amazon aprova isso e começa a vender. Como é que vocês percebem essa facilidade que a Amazon trouxe para a autopublicação, assim? Cara, é maravilhoso para os autores que querem ter o seu livro publicado, porque eles consideram isso como um livro publicado, né? Eu tenho uma reticência, Roberto, tenho uma reticência em relação a isso. Ah, você é o autor? Eu sou o autor. Publicou livro? Sim, na Amazon. Eu tenho uma reticência em relação a isso. Eu acho que tem que ter o livro físico, que tem que ter o livro na mão. Mas eu entendo esse novo processo, né? Esse novo caminho. Foi como eu te falei, hoje em dia as pessoas leem o e-book, se elas se interessam, elas vão atrás do livro físico. E o escritor hoje em dia está assim também. Começa normalmente nas plataformas abertas, né? O Wattpad e essas outras plataformas abertas. Quando funciona, quando dá certo que os leitores se movimentam, eles vão lá, se unem e vão para o e-book e publicam seus livros em e-book. Quando dá certo, eles vão e procuram uma editora ou publicam, né, de forma independente, que hoje em dia também é muito fácil publicar de forma independente. Você paga um capista, você paga um diagramador e sobe o seu livro numa plataforma como um livro ou como e-book 2 e cada um compra o seu livro ali e essas plataformas imprimem e entregam. Hoje é muito fácil, né? Muito fácil. Eu acho que só quem conheceu a qualidade como a gente conheceu, né? A qualidade do trabalho bem feito, de uma boa revisão, de um bom copy, de um bom ghost, né, de um bom capista, entende a diferença disso e a importância disso. É por isso que eu acho que eu sofro muito com essa questão do livro de cola. Sofro muito, muito. Por causa disso, eu acho. Sim. Porque 20 anos você não tira da sua vida rápido assim, né? Claro. Não, mas o mercado é mutante, não é? O mercado ele avança na direção para onde o público quer, digamos assim, né? O público. Deixa eu fazer um comentário aqui, Laborré. A Tayane está dizendo que publicar com editora não tem tanta vantagem. Tayane, depende da editora. Eu posso dizer isso para você de carteirinha, porque, por exemplo, eu hoje tenho como editora dos meus livros 3 editoras. A Muraktan, porque eu tenho um livro publicado pela Muraktan, eu ainda tenho esses livros, que é a biografia de Umbanda. Os outros estão esgotados, que eu tive que refazer em outra editora porque a Laborré não estava trabalhando. É a Proverbo, que faz uma parte dos meus livros, e a Serpentine, que fez o Ela. Cada editora tem o seu perfil. Cada editora tem a sua especialização, a sua especialidade. Todas elas são perfeitas no que elas fazem. E elas entregam um ótimo trabalho. Então, essa questão de publicar com a editora não ter tanta vantagem depende. Depende do que você busca, porque tudo é trabalho, tudo tem que ser pago e tudo tem a sua porcentagem. A gente precisa gerar prosperidade para que a prosperidade seja gerada para a gente. A gente precisa fazer esse movimento. Você, quando busca uma editora, você busca uma qualidade, você busca uma segurança, né? Você busca um cuidado diferenciado, você busca um atendimento diferenciado. Por exemplo, a Serpentine, o e-book do Ela é meu, só que a Serpentine fez a diagramação toda bonitinha, fez a capa e tá lá lindo e maravilhoso com a mão da editora. Né? E ela fez a diagramação do livro de uma forma diferente, mas tem a liga, tem a identidade parecida. Então uma coisa conversa com a outra. Eu acho que tudo tem as suas vantagens. Depende do que o autor pensa ser vantajoso ou não, né? Porque não adianta você achar como autor que você vai... Eu estava conversando isso agora com a editora da Serpentina que está aqui no evento junto comigo. Não adianta você fazer um livro, entregar na mão da editora e achar que a editora vai fazer você fazer sucesso, porque não vai. Você tem que botar a sua cara. Mas história velha. Você tem que... Olha, na Muraktan, os anos que nós trabalhamos na Bienal, os autores que iam para a Bienal com a gente, que estavam lá no corredor o dia inteiro, vendiam pra caramba. Os autores que não apareciam não vendiam nada. É exatamente isso. Verdade. É exatamente isso. O autor, ele tem que dar a sua cara ao livro, entende? Exatamente. No caso da nossa editora,
É uma editora pequena, que trabalha em parceria com Para, o eu não autor. gosto quando você fala que a sua editora é pequena. Tem nada de pequena. É linda e maravilhosa. Nada. Mas É enorme, maravilhosa. Se você parar para pensar... Não é. Laborré, ai, presta atenção. Se você parar para pensar o que você fez pelos autores que você fez, ela é enorme. Ponto. Acabou. Acabou, no meu coração ela é gigante, ela é imensa. No meu também, ela é enorme. Ela tem uma história, Pois ela é. tem uma história. A história é algo que ninguém rouba de ti, porém, Exatamente. nós temos que admitir, um grande selo editorial Não ouve isso tem não, uma Eric, não ouve verba. isso não. Não ouve isso não. Tem verba, né, para jogar em cima do tem marketing, e realmente pode transformar um autor anônimo em um autor conhecido, diferente de um pequeno selo que não pode fazer isso, né? Agora, milagre ninguém vai fazer. Se o autor não é bom, ele não vai. A Tayane está falando aqui que... A Tayane falou, ótimo saber dessas editoras, infelizmente tive 2 péssimas experiências. Infelizmente isso acontece isso, né, Tayane? Infelizmente existem editoras e editoras. Aí tu tá meio pálida. Existem por isso editoras que e a editoras. Miraquitã está há 30 anos, não é? No mercado. Exatamente. E os autores, eu tenho, por exemplo, o professor Salvador, foi um autor que fez 24 livros com a Miraquitã. E olha que por mim faria muito mais. Brigava muito com ele para ele fazer os outros livros dele que ele guardava. E muitos dos nossos autores são autores de 2, 3 títulos, não é, Roberto? Verdade, com certeza. Fala, Eric, perdão, Laborré, a gente não tá deixando o Eric falar. Não, Ele tá perdido. eu percebo que infelizmente tem um boom de editoras pequenas que acabam tendo um trabalho de qualidade muito inferior ao mínimo que se espera. Sabe o que acontece? Da mesma forma como muita gente pode publicar o seu livro na Amazon, muita gente pode se dizer editora. A própria Serpentine nasceu dessa forma. A Serpentine tem 2 anos, se eu não me engano. São 2 autoras que não foram bem recebidas no mercado editorial, não tiveram um bom suporte em suas editoras, que resolveram se unir e abrir uma editora para que os autores delas não passassem pelo que elas passaram. Sim. Então elas têm eu tive algumas experiências assim e eu percebi que infelizmente autores com menos espaço, menos renome, acabam tendo que procurar algumas editoras pequenas, e essas editoras pequenas às vezes provocam essas decepções e essa ideia de que toda editora é ruim. Só que isso às vezes é culpa nossa. Isso eu me incluo porque eu publiquei já por editoras pequenas e a gente acaba se colocando, não pesquisando, não procurando saber quem é essa editora e se colocando numa situação, às vezes, que fica difícil. Assim. Eu tive um livro preso por 3 anos por uma editora pequena que pegou o meu livro, fez uma primeira publicação e nunca mais se interessou por nada. E eu tentando correr. Sabe o que acontece, Eric? Você tem que saber exatamente onde você está entrando. Se essa editora vai te oferecer um marketing, se essa editora vai te oferecer uma assessoria de imprensa e aquele negócio. Eu digo isso de carteirinha, porque eu sou especializada em cultura e trabalho com assessoria de imprensa há muitos anos, né? Se o livro não for bom, cara, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou conseguir vender esse livro. Sim. Exatamente. Ainda tem isso. A não ser que o autor tenha um puta de um nome. Aí vai vender com água por causa do nome do autor. Sim. É outra história. A editora, às vezes, essas editoras mais recentes, elas pegam qualquer livro, elas lançam de qualquer jeito, elas não dão suporte pro autor e acaba gerando coisa. Exatamente. Muito no caso de uma editora séria, independente se ela é pequena, se ela é grande, se ela tem pouco tempo, se ela tem muito tempo, uma editora séria, ela vai fazer um trabalho sério. O autor não vai... Mas aí também, olha só, é o perfil de cada editora. A Provérbio não tem o perfil da Serpentine, por exemplo. A Provérbio vai, faz o livro, dá um trabalho de qualidade, você faz a pré-venda, você paga e ele te entrega. O livro acabou, você que se vira para fazer o seu trabalho. Mas o livro é seu. Entendeu? É um perfil diferente da Serpentine. Então, Sim. O que acontece? Mesmo que seja assim, se for honesto, se for de qualidade, ok. Exato, é o perfil de cada editora. Você entra se você quiser. Exatamente. Né? Os autores da Miraquitã
também era mais ou menos assim, né, Laborré? A gente tinha um trabalho, a Raquel fazia das tripas coração para fazer um marketing, para fazer uma capa bacana, tinha esse movimento, mas o autor que não se movimentava não adiantava nada. Claro. Olha, eu tô vendo uma pessoa aqui, Rosa Castro, ela tá dizendo, Laborré, tua editora é linda porque nasceu do seu coração. Com certeza, isso é verdade. Eu acredito muito nisso, sabe? Obrigada, Rosa, por esse comentário tão simpático. Rosa, essa mulher é tão incrível que eu tô saindo do meu trabalho para conversar e eu tinha que estar lá dentro tirando foto e eu tô aqui batendo papo. Pois é, eu achei assim, falei, bom, Roberta não vai me dar bola, ela vai ficar só de olha, Roberta. Já até entreguei minha câmera, vai amiga, tira fotinho pra mim, por favor, que daqui a pouco eu volto. Eu preciso fazer um comentário. Eu queria pedir pro Eric me dizer quantos minutos faltam, porque eu quero fazer uns agradecimentos aqui que eu não posso deixar. Ih, Eric, senta que lá vem a história, hein? Não. Comentário final. Não, eu não sei. Deixa o Eric falar, Laborré. Não, eu tô querendo saber quanto tempo falta, que eu não sei. Calma, a gente tem uns 10 minutos ainda. A gente tem uns 10 minutos. Ui, 10 minutos. E qualquer coisa a gente faz uma parte 3. Ô, Eric, deixa eu te contar uma história. A Laborré é tão importante pra mim, mas tão importante pra mim, que ela foi a única pessoa que pegou o meu filho recém-nascido na incubadora no colo. Nem a minha mãe pegou. Ela foi visitar o meu bebê no hospital. Ela tinha acabado de chegar do Ceará. Ela foi visitar o bebê no hospital. Eu dei o jeito e botei o neném na mão dela. E não podia. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que a Laborré, no começo da live, ela estava dizendo que ela tinha medo da tecnologia. Agora ela está lendo os comentários da live. Daqui a pouco... Olha, você sabe que eu tô achando maravilhoso que ela não tá gaguejando. Antigamente, quando ela pegava um microfone, ela automaticamente começava a gaguejar. E ela não gagueja, era nervoso. Eu tenho muito medo de ela não tá gaguejando. Ela começou a live gaguejando. Ela não tá mais gaguejando. Não tá, pois é. Tá super, hiper, mega, blaster, maravilhosa. Se for pra terceira hora, então, já imagino como é que vai ser. Olha, vou te falar, nos preparativos, eu comentei com todo mundo hoje o dia inteiro, que eu estava com 1000 borboletas no meu estômago, voando, entendeu? Eu não conseguia almoçar, de tanta ansiedade. Com medo, eu tenho medo. É porque é uma tecnologia nova para mim, medo de cair a live, de não dar certo. Mas veja você, ela sempre foi tão perfeita que ela vai com medo, mas vai. Justo. Ah, sim. Coragem, não é perfeita não, querida. O nome disso é coragem. Vai com medo, mas vai. A Tatiane, que comentou que teve experiências ruins com editoras, ela comentou que a relação de vocês é muito bonita. E aí, quando tem uma equipe de verdade, uma editora séria, que trabalha de maneira ética, essas relações se formam assim, né? Uma vez, Eric, eu fui chamada para uma entrevista no Rio, numa editora de médio porte, né, para trabalhar. Aí eu conversei com a Laborré, fui lá, fiz a entrevista e tal. A Laborré sempre me apoiou nos meus estudos. O marido dela conseguiu bolsa para mim na escola, na faculdade e tal. A gente sempre teve a conversa aberta. Eu nunca escondi nada dela, a gente sempre conversou muito. E eu fui trabalhar nessa editora, fazer essa experiência. O cara veio pedir para mim, olha isso, a carta de clientes dela. Eu falei, não, se você quiser eu te dou a carta de produtores, eu te dou os contatos dos capistas, dos diagramadores. Eu falei, não vou te dar. Ele, então você não vai continuar trabalhando aqui. Eu falei, então tá, beijo, tchau. Virei as costas e falei, Laborré, tô voltando. E voltei. E fiquei mais anos lá na história. Ela virou uma profissional muito cara, como eu te disse, pro porte da minha editora. Eu falei, então tá, vai voar, faz seu voo. Vai fazer seu voo. Você vê como é que é surreal as coisas, né? Porque as pessoas, elas são más, elas são ruins. Elas não têm essa coisa da verdade, né? Não tem isso. Como é que uma editora dessas, ela vai agir com os autores?
O cara Exatamente, a questão ética. não presta um trabalho de qualidade, não presta um trabalho que ele se propõe, que ele vende para os autores, né? Tá, Imagina, não, É muito importante, Eric, você olha. respeitar o seu parceiro no mercado, entendeu? 25 segundos, a gente volta para a terceira parte. Não, eu não posso voltar, pelo amor de Deus, eu tenho que trabalhar. Gente. Faz os agradecimentos. Obrigado, muito Faz os obrigado. agradecimentos. Obrigada, querida. Deus te Daqui a pouco abençoe. vão falar pra mim assim, não precisa voltar amanhã, Roberto. A gente já volta. Deus te abençoe. Amo você, Obrigada. gata.